Bom dia, amados irmãos, Shalom. Aqui é o Anderson do canal João 832 para mais um estudo. E hoje nós vamos dar sequência no livro de Jasher, tá ok? Livro dos Justos. A gente vai pegar aí o capítulo 14 e também o capítulo 15, tá ok? No formato antigo dos nossos vídeos de sábado. Desde já, peço que os irmãos se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixe o like, deixe o comentário. Se o irmão tiver alguma dúvida, tá ok? Ajude a divulgar aí o canal e os estudos e também a palavra do Todo-Poderoso, tá ok? Desde já, peço para que os irmãos continuem orando pela minha família, orando pela minha sogra, que está passando por um momento muito difícil, tá ok? Toda oração é bem-vinda e que o Pai os dê em dobro, tá bom? Então, se o irmão tiver aí a sua apostila, o seu livro, seu PDF do livro de Jasher, ele quiser ler conosco, vamos começar. No capítulo 14, vai falar aqui do primeiro faraó, um tal de Ricaion, tá ok? E naqueles dias havia na terra de Sinar um homem que era entendido em toda sabedoria e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente.
Seu nome era Ricaion, e vivia com dificuldade para encontrar sustento. E ele resolveu ir para o Egito de Osíris, filho de Anom, rei do Egito. Provavelmente deve ser Osíris, né? Para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça aos seus olhos, para criá-los e dar-lhes manutenção. E assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei. E os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito. Pois era então o costume do rei do Egito que ele vivia no seu palácio real e era visto no exterior apenas um dia no ano. E depois regressava, né, ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume do rei, e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito, e estava muito triste. E à noite Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade, e ficou ali toda a noite, com amargura na alma, com fome, e o sono foi removido dos seus olhos. E Ricaion pensava para si mesmo o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele pôde, né, como ele poderia sustentar-se lá. E ele levantou-se de manhã e, caminhando, encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes, com os quais forneciam os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade. Mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. E foi, e tendo apanhado legumes para vendê-lo para o seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizavam, e tomaram os seus vegetais e deixaram-no sem nada. E levantou-se de lá com amargura de alma e foi para a casa suspirando, em que ele tinha permanecido todas as noites antes. E ele dormiu lá a segunda noite. E naquela noite, novamente ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome. E ele concebeu um esquema em como iria agir. E ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente. Contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos. E ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá. E ordenou-lhes, dizendo: Assim diz o rei: fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas. E então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo as ordens de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano. E em 8 meses, Ricaion e seus homens se reuniram de grande riqueza de ouro e prata. E Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, e contratou mais homens, e deu-lhes cavalos, e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: Possa o rei viver para sempre. E o que esta coisa faz na cidade para com os teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos? Sim, mesmo nos dias de Adão até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo? E sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos também tu cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso. Toda a cidade está em ruína, e tu não sabes isso? E quando o rei ouviu tudo o que eles tinham falado com ele, ficou muito irado e com a raiva ardia dentro dele. Neste caso, por que que o rei não sabia disso? E o rei disse:
quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-lhe todas as obras de Ricaião e seus homens, e o rei se encheu de raiva. E ele ordenou que Ricaião e seus homens fossem apresentados a ele. E Ricaião levou cerca de 1.000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu de seda e bordado, e pô-los em cavalos e os enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também jurou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele. E o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaiom e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou ao rei e maravilhou-se dele. E quando Ricaiom se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaiom falou-lhes de todas as suas palavras sabiamente ante ao rei, e os seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaiom e sua sabedoria, Ricaiom achou graças aos seus olhos, e ele se encheu com a graça e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excedentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu e disse: Ricaiom, teu nome não deve mais ser chamado Ricaiom, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou o seu nome Faraó. E o rei e os seus súditos amavam Ricaiom por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e os seus sábios assim o fizeram. E foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaiom Faraó, prefeito às ordens de Osíris, rei do Egito. E Ricaiom Faraó governou sobre o Egito e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osíris julgava o povo da terra em um dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E o faraó Ricaiom ardilosamente usurpou o governo do Egito e exigiu um imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaiom faraó, e eles fizeram um decreto de chamar o faraó a todo o rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados faraó até este dia. Então aqui a gente viu a origem, né? Segundo aqui o livro de Jasher, de onde surgiu o termo, né? O título faraó. No capítulo 15, veremos que Abraão irá para o Egito. E diz assim: E nesse ano houve uma grande fome em toda a terra de Canaã, assim como nos mostra, né, a Bíblia ali, principalmente no tempo de Jacó. E os habitantes da terra não poderiam ficar por conta da fome, que era muito grave. E Abraão e todos os pertencentes a ele se levantaram e foram para o Egito por conta da fome. E quando eles chegaram no ribeiro de Mizraim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. Mizraim é o nome antigo, né, do Egito, tá ok? E Abraão e Sarai, e Abrão, né, e Sarai foram andando à beira do riacho Mizraim, e sua esposa Sarai era muito bonita. E Abraão disse à sua mulher Sarai: Visto que Deus te criou com um belo semblante, tenho receio que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor a Deus nesse lugar. Assim tu farás, se te perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo e que possamos viver e não sermos condenados à morte. E Abrão ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito, por conta da fome. E também o seu sobrinho Ló ordenou, dizendo: se os egípcios te perguntarem sobre Sarai, dirás que ela é irmã de Abrão. E ainda com tudo isso, Abrão não descansou, mas ele tomou Sarai e a colocou num baú e escondeu
entre os seus pertences, pois Abrão estava muito preocupado com Sarai por conta da maldade dos egípcios. E Abrão e todos os que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro Misraim e foram para o Egito. E mal eles tinham andado na entrada aos portões da cidade, quando os guardas se levantaram para ele, dizendo: Dai o dízimo ao rei do que vocês possuem, e então vocês poderão vir para a cidade. E Abraão e aqueles que estavam com ele assim o fizeram. E Abrão com as pessoas que estavam com ele foram para o Egito. E quando eles entraram, trouxeram uma caixa em que Sarai estava escondida. E os egípcios viram o cesto. E os servos do rei se aproximaram de Abrão, dizendo: Que tens tu aqui nesse cesto que nós não vimos? Agora abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. E então Abrão, este cesto eu não vou abrir, né? Ele disse para os guardas: Mas tudo que vocês pedirem por ele eu vou dar. E os oficiais do faraó responderam a Abrão, dizendo: É um baú de pedras preciosas, dá-nos 1/10 do mesmo. E Abrão disse: Tudo o que vocês desejarem darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Abrão e extinguiram, né, a vontade dele ali, e eles abriram o cesto com a força. E olharam, e eis que uma bela mulher estava no cesto. E quando os oficiais do rei viram Sarai, foram golpeados com admiração pela sua beleza. E todos os príncipes e servos do faraó se reuniram para ver Sarai, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e disseram ao faraó tudo o que tinham visto. E eles elogiaram Sarai ao rei, e o faraó ordenou que eles fossem buscá-la. E a mulher foi trazida diante do rei. E Faraó viu Sarai, e ela lhe agradou muito, e ele se maravilhou com a sua beleza, e o rei se alegrou muito em sua conta, e deu presentes para aqueles que lhes trouxeram a notícia sobre ela. E a mulher foi então levada para a casa do Faraó, e Abrão ficou aflito por conta de sua esposa, e ele orou ao Senhor para libertá-la das mãos do Faraó. E Sarai também orou naquele momento, e disse: Senhor Deus, tu disseste ao meu senhor Abrão: Sai da tua terra e da casa de seu pai, para a terra de Canaã. E tu prometestes que nos abençoarias se andássemos nos teus mandamentos. E agora eis que temos feito o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra e as nossas famílias, e nós fomos para uma terra estranha, e para um povo que nós não temos conhecido antes. E nós viemos para esta terra para evitar a fome. E neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Eterno, livra-nos e salva-nos da mão do opressor e faz-nos bem por causa da tua misericórdia. E o Senhor ouviu a voz de Sarai, e o Senhor enviou o anjo para livrar Sarai do poder do faraó. E o rei entrou e sentou-se diante de Sarai. E eis que um anjo do Senhor estava de pé sobre eles, e ele apareceu para Sarai e disse-lhe: Não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. E o rei aproximou-se de Sarai e disse-lhe: Quem é o homem que te trouxe? E ela disse: Ele é meu irmão. E o rei disse: Compete-nos fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu mereces de nós. E naquela época o rei mandou a Abrão prata e ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens e servas empregadas domésticas. E o rei ordenou a Abrão que Abrão fosse trazido, e ele sentou-se no tribunal da casa do rei. E o rei e Abrão muito o exaltou naquela noite. E o rei aproximou-se para falar com Sarai, e ele estendeu a mão para tocá-la, e foi quando o anjo o feriu muito. E ele ficou apavorado, e ele se absteve de alcançar ela. E o rei chegou perto de Sarai, e um anjo o feriu, e agiu assim com ele a noite inteira. E o rei ficou apavorado. E o anjo naquela noite feriu fortemente todos os servos do rei e toda a sua casa, por causa de Sarai. E houve uma grande lamentação naquela noite
entre as pessoas da casa do faraó. E o faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: certamente que é por causa desta mulher. E ele afastou-se dela e falou-lhe brandamente. E o rei disse a Sarai: fala-me sobre o homem com quem tu vieste aqui. E Sarai disse: este homem é o meu marido. E eu disse-lhe que ele era meu irmão, porque eu estava com medo, que o entregasse à morte por maldade. E o rei manteve-se longe de Sarai, e as pragas do anjo do Senhor cessaram de afligi-lo e a sua família. E o faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Sarai. E o rei ficou muito espantado com tudo isso. E pela manhã, o rei chamou Abrão e disse-lhe: que é isto que fizeste contra mim? Por que disseste tu, ela é minha irmã, de forma que por causa de uma mulher sobreveio esta praga pesada sobre minha família? Agora toma tua mulher e leva e vai-te da nossa terra, para que todos nós não morramos por sua causa. E então o faraó, levou então, Faraó, o gado e servos e prata e ouro para dar a Abraão. E ele voltou com a sua esposa Sarai. E o rei tomou uma donzela a quem ele gerou por suas concubinas, e ele deu a Sarai para sua serva. E o rei disse à sua filha: é melhor para ti, minha filha, seres serva na casa deste homem, do que ser dona na minha casa. Depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós, em conta desta mulher. Então, aqui, pelo que está mostrando, a serva de Sarai era a própria filha do faraó, tá ok? É claro que a gente não tem outra menção desse aspecto, né, no nosso cânon e em qualquer outra fonte, tá ok, meus irmãos? Então, a gente tem sempre que ler, absorver o que é bom e o que não for coerente, né, não for condizente com a palavra, porque ela é a nossa base, a gente tem sempre que passar por cima disso, tá ok? Assim como nos mostrou ali atrás, que era o anjo que afligia, na Bíblia nos mostra vários aspectos desse sentido, aqui está mostrando que é filha do faraó, tá ok? Vamos continuar. E Abrão levantou-se, e ele e todos os pertencentes a ele foi embora do Egito. E o faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo, e a tudo o que foi com ele. E Abrão voltou para Canaã, para o lugar onde ele tinha feito um altar, onde primeiro tinha armado sua tenda. E Ló, filho de Arão, irmão de Abrão, tinha um número grande de gado, ovelhas e vacas e tendas, pois o Senhor o abençoou por conta de Abrão. E quando Abrão estava habitando na terra, e os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abrão, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra, e a terra não podia sustentá-los por conta de seu gado. E quando os pastores de Abrão iam alimentar o seu gado, né, o seu rebanho, não iam para os campos do povo naquela terra, mas o gado dos pastores de Ló faziam de outra forma, pois eles foram obrigados a alimentá-lo nos campos do povo daquela terra. E o povo da terra viu isso diariamente, e eles brigaram com Abrão por causa dos pastores de Ló. E disse Abrão a Ló: o que é isso que me fazes para me fazer desprezível para os habitantes dessa terra? Para que tu ordenes aos teus pastores para alimentar o teu gado nos campos de outra pessoa? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra, entre os filhos de Canaã? E por que fazes tu isso a mim? E Abraão todos os dias brigava com Ló por conta disso. Mas Ló não quis ouvir a Abrão. E ele continuou a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vieram e disseram a Abrão. E disse Abrão a Ló: quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço para os habitantes desta terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois nós somos parentes. Mas peço-te que te separes de mim. Vai e escolhe um lugar onde tu possas habitar com o teu gado e tudo que pertence a ti. Mas mantenha uma distância de mim, tu e tua casa. E não tenhas medo de te afastares de mim, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu irei vingar a tua causa dele. Apenas afaste-te de mim.
Então aqui fala que Abraão era uma pessoa que tinha vontade de vingança, né? Que ele não tinha um pensamento contrário. E se precisasse, ele se vingaria. Isso eu não concordo, tá ok, meus irmãos? Porque o próprio Cano nos mostra que Abraão era um cara muito justo, ele era muito bondoso, tá ok? E ele só seguia os desígnios do Pai. E o Pai, a vingança é somente do Todo-Poderoso. Não cabe a mais ninguém. A própria palavra nos mostra, tá ok? Então aqui está falando um aspecto que não condiz com a Escritura, tá ok? E quando Abrão tinha falado todas essas palavras a Ló, em seguida levantou-se a Ló e levantou os seus olhos em direção à planície do Jordão e viu que todo este lugar era bem regado e bom para o homem e tinha muito pasto para o gado. E Ló foi para aquele lugar e ele armou ali a sua tenda em Sodoma e foram separados uns dos outros. E Abrão habitou na planície de Manré, que está em Hebrom, e armou ali a sua tenda. E Abrão permaneceu no local durante muitos anos. Então, meus irmãos, o estudo de hoje é esse, tá ok? Espero que venha a edificar a sua vida, venha esclarecer alguns aspectos, né? E nos dar um pouco mais de conhecimento acerca desse período, né, em que Abraão viveu ali com o povo de Canaã, né, no início. Desde já agradeço aos irmãos que vierem estar assistindo. Compartilhe esse vídeo, tá ok? Ajude a divulgar os estudos, compartilhe aí o nosso canal também, para que venha alcançar a mais pessoas. Tenham todos um excelente Shabat, um excelente fim de semana, tá ok? E é isso. Até o próximo estudo.